Uma coisa que a nossa geração é a questão dos amores em tempos de internet. A questão do divórcio é uma coisa que mudou completamente o jeito como a gente se relaciona. Você acredita que as pessoas mudaram a relação com o amor ou pararam de acreditar no que é o amor? A geração atual, mais jovem, por incrível que pareça, ela é mais romântica do que a geração com mais idade como a minha. A única coisa que eu acho estranho é que é uma geração que fala muito sobre sexo e faz pouco sexo. Ela é muito mais conservadora nos costumes. E não, porque a gente fazia isso, aquilo. Eu falei, peraí, algum de vocês um dia, aos 18 anos, transou em cima da mesa do diretor na escola? Qual é o desafio? O número de pessoas que você fica numa noite? Tem um assunto que eu não poderia não falar com você. Você é casado, certo? Sou casado. Quanto tempo casado? Eu sou casado há 46 anos, mas não com a mesma pessoa. Tá. Né? Porque às vezes quando alguém fala, mas como? Falou, você já não se separou e casou novamente? Sim. Mas você perguntou há quanto tempo eu sou casado. Como alguém pergunta, quantos anos você dá aula? Eu não digo 5 numa escola, 12 na outra. Faz Então, sim, eu sou casado há 46 anos, né? E sou casado com Cláudia há 10. Uma coisa que a nossa geração, e essa daqui acho que talvez seja o maior salto que a gente possa falar em questões de relacionamento, tem que lidar talvez em relação à sua, é a questão dos amores em tempos de internet. Então nós hoje temos redes sociais, aplicativos, a gente tem novos modelos de relacionamento, a gente tem novas estruturas, a questão do divórcio é uma coisa que mudou completamente o jeito como a gente se relaciona. Você acredita que as pessoas mudaram a relação com o amor ou pararam de acreditar no que é o amor? Não, ao contrário. Né? Eu sempre brinco, eu não fui casado uma única vez e nenhum dos meus filhos ou filha decidiu se separar um dia. Todos os 3 se casaram e continuam casados há bastante tempo. Aliás, os 3 fizeram uma coisa que chocou muito a minha geração e eu até reuni cada um deles no seu momento para dizer, isso é um absurdo. Correu sangue na minha geração para a gente não fazer isso que eles fizeram, que era noivar. Né? Isto é, a minha geração cresceu nos anos 1960 e 70, recusando algumas formalidades. Eu fui fumante durante 30 anos, nenhum dos meus filhos aderiu ao consumo do tabaco. A minha geração, que era uma geração hippie, ela vivia a ideia de amor como o amor mais livre. Aliás, porque a possibilidade de você poder ter uma sexualidade sem gravidez, ela apareceu em 1966, né, pela primeira vez, de maneira direta, com a pílula anticoncepcional. E a liberdade de convivência, etc. A geração mais nova, como a tua, entrou num processo de pânico a partir de 81, com HIV. A minha geração caminhou durante 20 anos com a ideia do seja livre, vá, ame ou desame, mas vá. A geração que cresceu assustada com HIV é que a sexualidade ou o sexo, mais diretamente, não era risco de gravidez, era de morte. Essa ideia ela evaneceu, ainda bem. Mas persiste ainda uma noção muito romântica. A geração atual, mais jovem, por incrível que pareça, ela é mais romântica do que a geração com mais idade como a minha. Ou seja, as pessoas têm mais ritos em relação a isso. Gostam mais de ir a lugares e contemplar paisagens. Têm mais pactos em relação àquilo que adere, faz com que uma pessoa grude com a outra. São mais fiéis no tempo em relação à mesma pessoa. Quando você está ligada ou ligado a alguém, até você pode dizer, não tenho compromisso. A única coisa que eu acho estranho é que é uma geração que fala muito sobre sexo e faz pouco sexo. Né? Fala bastante. Entre aspas, fazendo aí um trocadilho tonto, mas que funciona, é mais sexo oral de falar sobre sexo do que, de fato, por exemplo, praticá-lo. Mas eu não estava falando de sexo, estava falando de casamento. As coisas, elas se mesclam. O número de divórcios, no meu entender, daquilo que eu vejo, ele é maior na geração que tem mais de 45 anos do que na geração que tem menos. Você diria, qual é a razão? Primeiro, a possibilidade de você ter algum test drive, né, que permite uma fixação, né, de valores partilhados maior. Segundo, porque se inicia esse modo, né, de convivência, que seria, digamos, marital, esposal, com quem for, mais tarde. Eu fui pai com 22 anos a primeira vez. Nossa. Depois eu fui de novo aos 24 e de novo aos 30. Né? Portanto, você imagine,
né? Aos 22 anos eu já tinha, né, alguém ali naquele movimento que poderia fazer com que um casamento fixasse ou desabasse a depender das condições. Aí volta a tua questão mais funda. Será que mudou a ideia de amor? Sim. Né? Será que as pessoas elas são mais afáveis aos processos de aproximação porque a tecnologia permite? O que eu temo é que se faça uma virtualização excessiva da convivência. Você sabe que o momento pandêmico trouxe muitas rupturas, porque aí é uma das leis da física. 2 corpos muito próximos produzem atrito, né? Pessoas não estavam habituadas a tanta convivência. A ideia de você estar o tempo todo muito próximo de alguém, para quem conseguiu se afastar um pouco, né, e se retirar durante o momento pandêmico mais forte, foi um lidar. Eu tenho experiência de convivência. Ainda assim, durante parte de 2020 e 2021, como Cláudio e eu ficamos no home office muito tempo, nós tínhamos combinações entre nós. Por exemplo, alguns horários já programados por nós. A gente dizia, bom, das 10 às 12 a gente não procura, não fala. Cada um fica olhando suas coisas de maneira a gerar algo que é saudade. Agora, por último, o virtual, né, ele tem seus encantos e tem seus desencantos. Eu desafio sempre pessoas que têm uma adesão exclusiva à virtualidade, assim, a me explicar o gosto de uma laranja. Certo? Ou, se você quiser, como é que você mostra para mim o que é uma coisa fofa? Ou você tem a experiência daquilo sensorial, ou não tem. É possível, né, que eu, por exemplo, tenha sexo virtual. Outro dia me perguntaram assim, o que o senhor acha de sexo virtual? Eu disse, qual não é? Certo? Eu falei, como assim? Mesmo quando você está numa situação física, somática, ainda assim, a tua mente, tua carga, tua história toda, ela está ali de modo virtual. Você não está numa relação só com aquela pessoa que você está. É um combo. Nem que isso não signifique uma multiplicidade de relações. Ora, nessa hora, a ideia de uma nova geração é essa geração que é a vossa, e eu vou dizer isso sem nenhum tipo de petulância, ela é muito mais conservadora nos costumes, né? Quando alguém diz assim, não, porque a gente fazia isso, aquilo, eu falei, peraí, algum de vocês um dia, aos 18 anos, transou em cima da sala, né, na mesa do diretor na escola, ou alguém fez algum tipo de... Qual é o desafio? O número de pessoas que você fica numa noite? Beijei muito, certo? É algo que não é uma comparação, mas ela não é desse modo. Haja vista o quanto que pessoas mais jovens, elas têm como referência algumas pessoas mais idosas para alguma coisa.